Queridos, o judaísmo tem, no que nós chamamos de Antigo Testamento, duas referências, dentre outras, que são marcos irremovíveis. Duas estacas que servem como bússola, de certa forma, como boias que sinalizam e que marcaram para sempre a vida da nação de Israel. Uma dessas referências é Moisés, o líder da libertação, do Êxodo, aquele que Deus levantou para acabar com o sofrimento do cativeiro egípcio e que é reconhecido como um dos maiores líderes da história de toda a humanidade. A outra grande referência para aqueles que são judeus, que conhecem bem o Antigo Testamento, é Elias, o profeta. Tanto que há uma expressão que resume o Antigo Testamento, que é Elias, Moisés e Elias, que significam a lei e os profetas, que é o resumo do Antigo Testamento, isso é, da Antiga Aliança, como cremos. Quando o Senhor Jesus viveu o seu momento de glorificação no monte, os dois que ali estavam eram exatamente Moisés e Elias, duas referências fundamentais na fé do povo judeu. O texto que nós acabamos de ouvir, ele fala desse homem extraordinário, mas que, segundo o apóstolo Tiago, era um homem sujeito às mesmas fraquezas, sentimentos e tentações que eu e você somos. Elias está em confronto com Acabe, um rei do norte que afastou-se de Deus, de Yahvé, o rei do norte que abdicou dos seus compromissos, influenciado por uma das mulheres mais terríveis da história, chamada Jezabel, que chega a ser citada no livro de Apocalipse também, e ele é absolutamente induzido, instruído, condicionado, e há uma inversão de papéis, porque ele, como provedor, como líder, como cabeça de uma família, deixa-se dominar completamente pela insanidade da sua mulher Jezabel. Com isso, ele coloca na folha de pagamento, vamos chamar assim, do Estado, cerca de 400 a 450 profetas de uma divindade pagã chamada Baal. Estivemos lá no Carmelo, onde ele era invocado. E por influência de Jezabel, todos esses profetas de paganismo, de idolatria, de práticas visceralmente condenadas pela lei, passam a ser mantidos, sustentados pelo Estado. É o trono. A folha de pagamento era garantida por Acabe. Eles não tinham nenhuma outra preocupação com subsistência, a não ser atender aos desejos da alma de Jezabel e do marido, transmitindo-lhes mensagens supostamente espirituais que avalizassem todas as suas tendências e apetites e desejos do coração. Chega o momento em que o confronto aconteceu, e é o próprio Elias que diz a Acabe: convoca todo mundo para tal dia, tal hora, no Monte Carmelo, e vamos nos encontrar lá. E diz a Bíblia que todo Israel compareceu, todo Israel estava ali. Era um momento decisivo, era uma encruzilhada, era um cruzamento, era uma dessas esquinas vitais na vida de uma nação.
Ali estão os 400, 450 profetas de Baal. Ali está o rei, ali está a rainha, ali estão os líderes. E ali, do ponto de vista humano, sozinho, Elias. Sabemos que ele não estava só, mas humanamente falando, visivelmente falando, Elias estava só. E começa a luta. O próprio Elias diz, manda que eles invoquem, manda que eles façam as suas preces. E diz o texto que aqueles profetas começam logo cedo, cedinho, quando o dia amanhece, a invocar suas divindades, a fazer o que lá no sul se chama de xamanismo. Em Cuba também isso acontece muito. Eles começam a realizar as suas sessões para que, de alguma forma, se tornem tipo de mediadores, médiuns entre os seus supostos deuses e tudo que ali estava. E o tempo vai passando e nada acontece, e Elias está calado, e eles vão apelando, num certo estágio das suas invocações, já desesperado, começam a machucar-se, a ferir-se. Diz o texto que eles começam a praticar uma autotortura, o sangue começa a descer, começam a gritar, e Elias, a essa altura, numa ironia santa, sozinho, começa a olhar para aquele time inteiro e diz, falem mais alto, quem sabe eles estão dormindo. Gosto de Elias. Não era aquele tipo de indivíduo cuja fé era medrosa, ou que dava ao inimigo créditos que ele não tem. Vamos lá. Aí ele afunila mais a ironia e diz, quem sabe esses deuses de vocês estão satisfazendo as necessidades fisiológicas. Gritem mais, ânimo! E diz a Bíblia que já no período da tarde eles estavam desfalecidos e nada acontecia. É nesse instante que Elias olha, e se fosse hoje ele ia dizer assim, deixa comigo agora. Agora lá vou eu em nome do Senhor. Começa um processo pedagógico de enfrentamento. A primeira coisa que ele faz, e quem quer restauração de vida tem que começar por aí, diz a Bíblia que ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Hoje esse altar é aqui, é o coração. A restauração da própria mente começa pelo coração, porque a mente apenas decodifica o que o coração é. O coração não se trata do músculo, não se trata deste órgão. Coração, do ponto de vista bíblico, é o ser, é o que eu sou. E é por isso que quando Davi ora, no Salmo 139, ele diz, sonda-me, vai lá dentro, vê o que eu não vejo, percebe o que eu não percebo, há coisas em mim que eu não conheço, até porque diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem, tremendamente corrupto, quem o entenderá? E a restauração da minha vida e da sua vida precisam começar necessariamente pelo coração. Se não houver a restauração do ser, do eu sou, por isso Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Se nós não caminharmos na direção dessa coisa holística que é o ser, não adianta, do ponto de vista bíblico, pensar que a mente vai produzir frutos se o coração não é o que é. Ele restaura o altar, restaura o coração. Isso significaria mais ou menos hoje, dentre outras coisas, a dizer a Deus, de hoje em diante eu vou ser o que eu sou. Gostem ou não gostem, aceitem ou não aceitem, queiram ou não queiram, concordem ou não concordem. Meu pai me abençoe ou meu pai me venha repelir de casa, minha mãe me aceite ou minha mãe me rejeite, eu quero dizer que de hoje em diante eu sou o que sou. Não viverei mais esse jogo maligno de aparência, de fachada, que todos nós, sem exceção, de uma forma ou de outra vivemos, porque a própria sociedade e a mídia nos induz a isso. Para o homem que não é convertido, quando eu falo homem, falo no sentido genérico, ter uma boa imagem já é suficiente.
Mas quem anda com Deus sabe que uma boa imagem não é suficiente. É preciso que essa imagem reflita o ser. E a Bíblia diz, porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, isso é a imagem, e Deus vê o coração. Primeiro passo para a restauração é botar em ordem o altar do Senhor. Amém? É fazer a faxina do coração. Depois disso, então, ele continua com esse processo e diz a Bíblia que ele toma 12 pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel. A restauração passa pela consciência de que nós somos membros de um corpo, de que o que somos afeta os outros, de que o que somos vai, de certa forma, gerar comportamentos, produzir saúde ou enfermidade, e que nossas atitudes não são isoladas. Nenhum de nós pode ser aquele tipo que diz assim, vou fazer, haja o que houver e ninguém tem nada a ver com isso. Tem porque nós somos interdependentes, nós somos absolutamente ligados uns aos outros por juntas, por vínculos, e por isso somos um corpo. Depois que o coração é posto em ordem, vem a consciência de que ali precisava estar aquelas 12 pedras, representando as 12 tribos, para que ele entendesse que fazia parte de um povo, e não era aquilo uma aventura isolada. Edificou, regou, preparou, armou a lenha, e depois que a turma de Baal gritou, deve ter ficado de um jeito que não havia otorrino que desse jeito. Aí Elias entra e faz uma das orações mais curtas da Bíblia. Não há nenhum tipo de condicionamento. Agora vocês vão ver. Preparem-se. Aquele preparo psicológico que uma vez uma senhora disse ao reverendo Antônio Elias: o senhor perdeu o momento psicológico para falar de Jesus a meu filho, porque o menino estava quebrado. E ele disse, a senhora pode até ter razão, mas Jesus nunca fez isso com ninguém. Nunca se valeu da fraqueza de ninguém para entrar na vida. Elias ora, e a oração dele, que está aí, nos versos 36 e 37, ele diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Essa foi a oração objetiva. Quem precisa de restauração na vida não fala muito. A agonia é tão grande que o palavreado é objetivo. A dor objetiva as nossas orações. Nós aprendemos com a dor a pedir do jeito que Deus gosta. Há pessoas que às vezes ficam falando tanto na oração, mandando teleguiado para o outro, mandando recado. Senhor, tu sabes que aqui tem gente orgulhosa. Quem já anda há 40 anos com esse povo, já viu muito disso. Senhor, tu sabes que há mentira por aqui. Elias não faz nada disso. O negócio dele é com Deus. Ele invoca, ele pede. E você sabe o que acontece? O verso seguinte diz, então caiu fogo do céu, consumiu todo o altar. E o povo explodiu em gritos, dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso a título de uma introdução, porque eu quero refletir um pouco, é no que vem depois. Após essa vitória extraordinária, onde ele destroça o culto a Baal, onde ele dinamita nas mãos de Deus tudo quanto havia sido feito para que Israel se desviasse dos caminhos do Senhor, depois de tudo isso ele recebe um recado.
alguém chega e diz: olha, eu tenho um recado para você. Jezabel, você acabou com o esquema dela. E ela manda dizer o seguinte, que ela não é Jezabel, se amanhã, a esta hora, você ainda estiver vivo. Elias acabara de enfrentar um rei. Elias acabara de enfrentar todo um culto pagão. Elias acabara de enfrentar 400 a 450 profetas de Baal. Elias acabara de ver o fogo do céu descer em resposta à oração, mas quando ele recebe esse recado, ele corre. Entra aí sim num processo depressivo que não teria retorno se não fosse a ação de Deus. Elias desce ralo abaixo. Elias vai serpenteando pelo ralo e descendo cada vez mais. Elias vai sucumbindo. O homem que vencera o estado e a malignidade do culto sucumbe ante a ameaça de uma mulher e foge. E eu me perguntei muito por que isso aconteceu. Eu vejo pelo menos duas razões. Uma delas é que, frequentemente, após grandes vitórias, vem um período, vamos chamar entre aspas, de ressaca, de encolhimento. Depois de grandes vitórias, em grandes embates, em grandes batalhas, aconteçam onde acontecerem, é normal. O próprio Senhor Jesus, após alguns milagres, dizia: eu sinto que de mim saiu poder. E a palavra na língua grega é dínamos, é energia. Está lá escrito: eu sinto que de mim saiu energia. E frequentemente ele subia os montes para orar e repor. A batalha foi grande. A segunda coisa que eu vejo é que Deus está botando Elias no lugar dele, para que a soberba não tomasse conta, para que Elias não dissesse: eu sou o tal, eu sou o reverendo Elias, eu sou Dom Elias. Deus toma as providências para que, é como se Deus dissesse: menino, fica no teu lugar. Menino, você já fez o que era para fazer, agora fique quieto. E a gente percebe isso numa das expressões que ele repete: só eu fiquei. É quase que transmitindo aquela ideia de que a fé depende de mim. Se Deus me levar, o povo está perdido. Todos negaram, só eu fiquei. E esse processo depressivo vai se acentuando de tal forma que o primeiro passo, diz a Bíblia, que ele foge, senta-se embaixo à sombra de uma árvore e pede para morrer. É um estágio de dor. Eu prefiro morrer, eu quero morrer. Mas ele é um homem que conhece Deus e ele não quer tirar sua própria vida. Então ele começa, me permitam dizer, entre aspas, e numa opinião pessoal, de certa forma, a chantagear. E diz: Senhor Deus, me tira. A coisa está ruim, tira a minha vida. Como se esse tipo de oração pudesse ser aceito, violando a própria soberania de Deus. Mas é um estágio da depressão. Quem já viveu, quem vive, quem conhece, quem me vê pela internet, sabe que nos momentos dos picos depressivos, a pessoa o que mais quer é morrer. Quer partir. Søren Kierkegaard disse: quando a pior coisa que conhecemos é a morte, nós queremos viver. Mas disse Kierkegaard, quando a pior coisa que temos é a vida, nós queremos morrer, de modo que o pedido para morrer é uma confissão de que a vida é ruim. O pedido para morrer é uma confissão de forma indireta de que não há no coração motivos mais para viver. E Elias olha para Deus, ora e diz: me tira, eu quero morrer. O segundo passo é porque
é que 2 vezes ou 3 ele corre para a caverna, se isola, se tranca, se fecha. Depressivos, em crise, e eu já vi muitos, gostam de estar sós, calados, encaramujados, dentro de um casulo. O isolamento traz a falsa sensação de segurança. E aí começa a surgir outro problema que surgiu na vida de Elias, que foi a autopiedade, a ter pena dele. E quando chegamos a esse estágio, a coisa está ainda mais crítica na vida. É quando você olha ao redor, faz uma análise das circunstâncias e começa a ter pena de você. Coitadinho de mim. Quem fez isso comigo? E aí começa um processo patológico de transferência de culpa que aparentemente irão justificar o que acontece. Elias deseja a morte. Elias é tomado pela insegurança porque repete 3 vezes: só eu fiquei, estou só. E Elias manifesta este sintoma ao correr para as cavernas. Isolamento. Não quer comunicar-se. Ergue uma muralha ao seu redor. Eu sei que muitos de vocês sabem exatamente o que eu estou dizendo. Mas para não ir muito longe, é nesse estado que Deus encontra Elias. E a primeira pergunta que Deus faz a Elias, repetida depois, é a seguinte: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Aqui não é teu lugar. Eu não fui te buscar e nem fui te salvar para que teu endereço seja caverna. Olha aqui, nenhum de nós foi chamado pelo Senhor para ser residente de caverna, para viver embutido, ou como diz um amigo meu que Samuel conhece lá na Paraíba, viver encalacrado. Caverna não é lugar para filho e filha de Deus. O que fazes aí, Elias? Sai daí. Mas a doença, porque a doença produz miragens. A doença faz a pessoa pensar que vê o que está vendo e não é. Ou pensa que o que vê é realidade e não é. É miragem. Elias, que acabara de ter uma vitória extraordinária, que derrotara todos aqueles, me permitam dizer, pai de santo, toda aquela turma de gente perigosa espiritualmente falando, que manipulava o governo, que era mantido pelo governo. Esse homem agora está embutido na caverna, porque de certa forma a caverna trouxe segurança para ele, senão ele não estaria ali. Mas o que Deus está dizendo é: a tua cura não vai acontecer aí dentro. O que é que tu fazes aí, Elias? Olha aqui, se você entrou numa caverna existencial, se a alma entrou numa caverna, saia hoje, em nome de Jesus. Olhe para a caverna e diga: nunca mais. O seu CEP não é em caverna. Interessante é que Elias começa a resistir. É como se ele dissesse a Deus: é que o Senhor não sabe. O Senhor não sabe o que eu passei. O Senhor não sabe o que aconteceu. Me deixa aqui no meu quartinho. São síndromes. Há um irmão nosso que está vivendo essa dor com um filho. Há 1 ano que o filho está trancado no quarto. O pai chega para conversar e ele diz: vai embora, você não é meu pai. A comida tem que ser deixada no pé, no chão, na porta, e ele mesmo abre, bota para dentro, come e depois bota o prato ali. É uma caverna. As cavernas às vezes são apenas o silêncio. A vontade de ficar calado, de não conversar, de não se comunicar, perde-se o fluxo e refluxo da vida. E Elias está nesse buraco de alma, enfiado.
E aí as tendências de morte autodestrutivas, suicidas, começam a aparecer, primeiramente como uma semente pequenina, como um grão de mostarda, mas quando ela vem, ela é implantada e aquilo começa a produzir frutos, ramificações, e vem as sugestões, idealizações. Deus chega, sai daí. Acaba com a autopiedade. E mais uma vez, olhe o que diz o Senhor. Deus começa a terapia. A primeira coisa que Deus diz, porque afinal quem inventou a mente sabe cuidar dela. Quem criou a psique é psicólogo. A primeira coisa que Deus diz a Elias é: levante-se. Ânimo! Deus faz isso com Abraão, lá em Gênesis capítulo 14. Briga em família, e briga em família produz momentos depressivos, porque as dores são muito grandes. Abraão e Ló haviam rompido. Deus encontra Abraão sentado olhando para baixo, e no capítulo 14 Deus diz: levante-se, ponha-se de pé, erga os olhos, olhe, porque do tamanho que for a sua visão, será a sua bênção. Se você tiver, me permitam dizer, visão de minhoca, a bênção vai ser do tamanho de uma minhoca. Mas está lá escrito: olhe e veja, e tudo que os seus olhos verem, toda essa terra eu darei a você e a sua descendência. Portanto, ponha-se de pé. A história não acabou. Ló havia usado a lógica empresarial. Abraão disse: escolha para onde quer ir. Eles eram agricultores e pecuaristas. Aí Ló olhou para um lado, só viu areia, cheixo, como a gente diz na Paraíba. Olhou para o outro, graminha verde, pasto, Vale do Jordão. Isso é para lá. E Abraão olha para o que ficou e diz: não é possível. Só que a história mostra mais na frente o que aconteceu. De tenda em tenda, Ló chega a Sodoma, e Abraão tornou-se nessa nação linda, extraordinária, que é Israel. Levanta-te. Deus diz a Elias, a primeira coisa é: levante-se. A segunda que Deus diz é: coma. Alimente-se. Fome espiritual se mata com alimento espiritual. Fome material se mata com alimento material. Por isso a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem. E o grande teólogo peruano René Padilha diz: mas também de pão. Quem de mim se alimenta, diz a palavra, por mim viverá. Então, menino, coma. Se você não comer, não é oração que vai dar jeito. Se você não se alimentar, não é oração que vai resolver. Coma. Isso nos mostra que Deus tem seus caminhos. Quando Deus quer agir soberanamente, Ele age, e qualquer enfermidade é curada em nome de Jesus. Mas às vezes, até para disciplinar a nossa vida e nos ensinar a obediência, Ele permite que isso seja um processo lento. Porque há pedagogia, há muitos sofrimentos que são incompreensíveis à nossa mente e que de certa forma são esticados para que no final deles saiamos bem em nome de Jesus. Quando eles entram no deserto, o que é que o Senhor diz? Eu deixei vespas para picarem vocês. Eu deixei. Quem abriu um mar, quem derrotou a maior potência da época, o Egito, não teria poder para liquidar as vespas? Mas o Senhor diz: eu deixei para que elas piquem vocês, para que eu perceba e veja e vocês aprendam como é de fato o coração de vocês na luta. Então olha aqui, primeiro saia da caverna em nome de Jesus. Você pode até dizer: bispo, eu sinto vontade de ficar, mas eu vou obedecer.
Segundo, faça o que você tem de fazer e ninguém vai fazer por você. Come, Elias. Toma teu remédio, meu irmão. Não espiritualize aquilo que não é para ser espiritualizado. Vá orando e fazendo o que tem de ser feito, porque na hora que Deus quiser, as coisas vão acontecer. O Senhor Jesus olha para um túmulo e diz: Lázaro, vem para cá. Pronto, não precisou de nada. Ezequias adoece, Deus manda Isaías lá, e a ordem de Deus, não foi Isaías que inventou, qual foi? Faz um emplastro de pasta de figo e aplica em cima. Uma espécie de compressa, pronto. Esse era o caminho que Deus queria. Eu sou diabético. Se eu disser pela fé vou parar de tomar remédio, eu morro. Porque aí não é fé, é insensatez. Eu vou comprar muito, vou me endividar, porque pela fé, pela fé chega o banco. Uma senhora disse a mim uma vez, disse para o meu problema, é que o diabo, como diz o Caio, o diabo virou vigário. Se pudesse ele dizer, peraí, eu não. Me fez ficar cheia de dívida. Eu digo, não foi ele, foi o cartão de crédito. A senhora está confundindo o diabo com o Credit Card, com o Mastercard, com a Amex. Você acha que Deus não teria poder para sustentar Elias? Mas Deus vai comer, menino. Faça o que é para fazer. E a última coisa, para não ir longe, é que finalmente Elias aparece à porta da caverna. Deve ter esfregado os olhos. Claridade. Depois de dias embutido, ele bota o rosto de fora e diz a Bíblia que vem um vento desse de rachar. E Elias, quem sabe que Elias era atrevido, no bom sentido, corajoso, confrontador, enfrentador. E o vento vem e ele percebe e constata que Deus não está no vento. Depois disso, vem fogo, queimando tudo, fogo, fogo, fogo. Elias devia ter pensado, agora é ele, é fogo. E Deus não estava no fogo. Aí diz a Bíblia que vem um cicio suave. Uma daquelas brisas que a gente sente aqui na praia. Parece mais carícia. Parece afago. A gente até tem pena quando ela para. Vem uma brisa suave. E diz a Bíblia, no cicio manso o Senhor estava. Agora, vejam como Deus é sábio. O indivíduo está depressivo, apavorado, com medo, assustado. Você acha que é trovão que vai curar? Se prescrever trovão, ele morre. O indivíduo vem de uma experiência onde desceu fogo do céu, consumiu tudo, ele faz as conexões, e vem aquele fogaréu. Você acha que fogo naquela hora ia curar Elias? Não, Elias estava assustado, agitado, os olhos, quem sabe, desse tamanho, os cabelos em pé. Aí Deus sabe qual o remédio que você precisa e que eu preciso. Deus nos trata da forma certinha, não erra uma. Aí vem o cicio, manso, suave, doce, não assusta quem já está assustado, não esmaga a cana quebrada, não apavora quem já está numa caverna escondido, não traz medo ou insegurança a quem já vive com medo.
da vida, do futuro, dos rompimentos, das falências, da crise de fé, de perder a saúde. Que Deus seria esse que já pega um indivíduo completamente assustado e ainda vem com trovão e fogo? O que mais me conforta aí é que Ele sabe me tratar do jeito mais perfeito. Deus ofereceu colo. Vem para cá, menino. Senta aqui. Senta aqui no meu colo. E aí começa o processo de cura. E no final do capítulo, Elias está curado. A gente sabe por quê? Sabe por que a gente percebe isso? Porque ele volta a ser comissionado. Se você lê o capítulo com atenção, lá no final tem um versinho que diz assim: disse Deus, torna ao caminho do deserto. Está pronto, começa de novo. Está curado. Vai fazer, e aquilo que te apavorou vai fugir de ti. Aquilo que foi motivo para os teus medos, agora vai ser banido. Volta. Unge a Azael, unge a Eliseu, filho de Safate. Deus começa a determinar as coisas, a orientar, e Elias, curado e restaurado, vai fazer outra vez o que ele sempre fez, a vontade de Deus. E essa história termina com algo que nem Steven Spielberg poderia imaginar. Pouco mais adiante, Elias é levado aos céus numa carruagem de fogo. É como se Deus dissesse: estou passando aí daqui a pouquinho, prepare-se. Não era a carruagem de Cinderela, que é Girimum virando carruagem. Sobe. E Elias foi para o céu. E Eliseu ficou ali, pasmo. Concluindo, queridos, o que é que tem, me permita perguntar, empurrado você para baixo? Esse processo é retroalimentador. Quanto mais você desce, mais você pensa, e quanto mais pensa, mais desce. É uma sangria da alma. Esse processo é um processo sem fim, e que, se você brincar, termina na sepultura. A primeira coisa que Deus diz hoje é olhar para você e Ele diz assim: Fernanda, Paulo, Romero, Roberta, que fazes aí? Sai da caverna. Segundo, levanta-te, põe-te em pé, ânimo, olha para frente. Eu estou aqui. Come. Isso é, faz o que tem que fazer. Aquilo que você precisa fazer para salvar seu casamento, sua família, seu filho, sua empresa, seus negócios. Faça. Não fique aí parado, usando Deus como desculpa. Faça o que tem que fazer. Ore, mas haja. A terceira coisa que Deus vai dizer a você é: você não está só. Eu estou aqui. E Ele tem o remédio certinho para lhe curar. Nós vamos orar. Nós vamos cantar um hino agora, um louvor que para mim é um dos mais bonitos da história, cuja letra diz: amor, que por amor desceste. Há uma frase aí que é demolidora, é onde o poeta diz: amor, que te afeiçoas a um réu como eu. Não dá para explicar. Como se ele dissesse: que coisa absurda. Eu sei quem sou, e ainda assim tu te afeiçoas a mim. E tudo que Deus quer nessa noite é que você, e você que me vê pela internet, saia da caverna. Tem atitude, tem iniciativa, come, para que no final Deus ponha você no colo e lhe dê exatamente o tratamento que você precisa. Vamos ficar em pé? Nós queremos orar por todos aqueles que a seu modo enfrentam suas crises. Estão na caverna,
sorriso é limitado. As esperanças vão minguando, o ralo por onde a alma desce é cada vez mais profundo. E eu gostaria que todos vocês saíssem hoje por essas portas com a alma em festa, celebrando Jesus. Enquanto nós cantamos esse louvor lindo, extraordinário, os que quiserem orar, venham aqui para frente, se ajoelhem se quiserem, se não quiserem, fiquem em pé, se não der aqui, onde estiver, mas vamos crer que hoje Deus chegou na sua vida e disse: o que fazes aqui? Sai. Vamos?